Boa noite, então, novamente, graça e paz. Eu quero colocar algumas perguntas aqui, o André já vai passar ali para a gente. A primeira pergunta: quais são para você as características mais marcantes de Deus como Pai? Eu coloquei misericórdia, graça e amor. Longânimo. Amor e justiça. Ouvinte. Eu já disse para Deus que se eu fosse Deus, eu já tinha mandado eu para o inferno. Eu já tinha me destruído. Mas graças a Deus que eu não sou Deus. Eu não sei o que é amor, eu não sei o que é longanimidade, eu não sei o que é graça. Eu já experimentei isso, mas eu não sei nem na sua intensidade o que é isso. Na sua intensidade não, na sua plenitude o que é isso. Então, o Senhor é longânimo, Ele vai trabalhando com a gente. Hoje eu já não mandaria eu mais para o inferno. O Senhor já está trabalhando, tem coisa para trabalhar, mas Ele já está trabalhando mais e mais. E o lindo disso é que aquele que começou a boa obra em nós, Ele vai aperfeiçoando. O fogo vai comer, mas domingo à noite o Mizobuti vai tratar com isso aqui com a igreja, o fogo de Pedro, lá o 1 Pedro 4,12. Esse fogo é maravilhoso. Essas características que ele elencou, você as viu em seu pai terreno? Quem viu? O pastor Glênio viu? Que algumas pessoas viram, eu não vi nenhuma delas. Seu Raimundo, que Deus o tenha, essas características do pai terreno aqui, eu tive o privilégio de, no final da vida, pregar para ele do Evangelho, mas pensa num cearense cabra ruim, era seu Raimundo. Ainda bem que o senhor veio para salvar o ruim, né? Ele não veio buscar gente boa. E você, como pai, quais são as suas características mais marcantes? Você se parece mais com seu pai celeste ou terreno? Essa coisa do pai terreno, a gente anda com esse troço e, puxa, podia nascer de novo e podia ter só as características do pai celestial, né? Mas isso vai caminhando com a gente. Mas, a cada dia, o caráter do pai celestial vai sendo moldado em nós. Graças a Deus por isso. Quando você fazia algo errado, como seu pai te corrigia? Varinha, esse corrigia certo. Eu estou procurando o que eu coloquei, extrema violência eu coloquei. Extrema. Não vou entrar em detalhes aqui não. Cinta. E o cedolar? O dolar não apanhou, aquele dolar, ele não apanhou muito quando era pequeno não. Você apanhou de uma vez só, tá vendo? Bainha de facão dói, hein? Bainha de facão. Alguém mais? Do quê? Grito. Palmatória. Fita métrica com a pontinha de aço. Ô, Senhor, que Deus o tenha. Quando você comete um pecado terrível, como Deus te trata? Por lei? Não. Como é que Deus trata com você quando você comete um pecado terrível? Eu coloquei misericórdia, amor, longanimidade. Quando seu filho comete um pecado, um erro terrível, como você o trata? Como que você trata a Elô quando ela comete um pecado terrível? Mentir não pode, irmão. Grito. Fico nervoso.
Mas paro por aí. Dobrou. E eu coloquei assim, agora com um pouco mais de graça e misericórdia. Já errei muito no passado, não muito distante. Não muito distante. A Isabela tá tranquila agora. E vocês? A gente corrige às vezes com vara, repreende, às vezes solta uns gritos. Quem mais? Castigo. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês aqui que a Cota, Maria Antonieta, ela deu um material para nós estudar maravilhoso. Eu acho até, Cota, que tinha que depois colocar esses livros aí para os irmãos estudarem. É muito, mas muito precioso. Muito mesmo. E a gente vai fazendo um catado daqui, um catado dali. E hoje eu quero que vocês saiam daqui com pelo menos 2 princípios no coração de vocês. Primeiro, quem é Deus para nós? E as características desse Deus para nós. Quais são as características desse Deus para Deus? Segundo, pensarmos na ação nossa como Pai. E como a gente lida com os nossos pecados e como nós, como pais cristãos, lidamos com os pecados dos nossos filhos. E já aqui, eu faço a seguinte pergunta. Você é um pai cristão? Você é um pai cristão? O que é um cristão? Aquele que tem Cristo. Então, você e eu somos pais cristãos? Segunda pergunta, a sua forma de criar os filhos é uma forma cristã? Que o Senhor nos dê graça para tratarmos um pouco sobre esse assunto hoje. Vamos orar? Pai, nós queremos mais uma vez te louvar e te agradecer pela oportunidade que nós temos de nos reunirmos em torno do nome da doce pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu quero colocar a minha vida nessa noite diante do trono da Tua graça, a vida da minha família, a vida de cada irmão e cada família aqui representada, a família dos irmãos que vão ouvir posteriormente essa mensagem, pedindo, Pai, que o Teu Santo Espírito, que é o Paráclitos, que é o Consolador, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, por meio da Tua palavra, Pai, venha tratar com cada um de nós. E, Pai, se há alguém aqui que ainda não tem essa convicção da sua regeneração em Cristo Jesus, do seu novo nascimento, opera, Pai, nessa vida para a glória do Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós oramos a Ti no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como que eu crio ou como eu formo um filho robô? Simples. Quando eu tento mudar esse filho por meios legalistas. O que é meios legalistas? O que significa essa palavra legalista? Alguém chuta o que é uma pessoa legalista? Imposição. Uma pessoa que quer tentar mudar o filho com a lei, com as leis. Eu quero mudar ele por meio da lei. Quando eu introduzo a lei na vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente, em detrimento da graça de Deus. Então, hoje a missão é impossível falar 30 minutos, e minha esposa vai tentar falar 30 minutos sobre esse assunto. Muitas vezes nós queremos fórmulas, e a fórmula é boa, né? Por exemplo, 3 passos para não criar filhos robôs. Ô, pastor Maurício, me dê 3 passos aí, e eu vou seguir esses passos e as coisas vão funcionar lá em casa. Não é assim.
Ou 5 passos para criar filhos sem problemas. Já pensou se fosse assim? Ou vamos aumentar um pouquinho, que nós gostamos de lei, nós somos meio legalistas, né? 10 passos para ser pais bem-sucedidos. Só que não é assim que Deus opera, não é assim que Deus faz, ainda que eu queira. Eu queria ter esses passos aqui para fazer, mas não é dessa maneira que Deus faz. Um conjunto de regras, ou seja, o legalismo, não vai mudar os seus filhos. E cá para nós, meus irmãos, nós somos afissurados por lei, hein? Quem que não gosta de uma lei? Porque a lei funciona, não funciona? Por pouco tempo, mas funciona. Mas Deus não age dessa maneira. Ela não vai funcionar com durabilidade. A lei vai gerar filho com comportamento. E no fundo, quem que não quer ter um filho bem comportado? Quem que não quer ter uma filha comportada? Nós vamos ver aqui, eu falar com a Isabela e ela sempre dizer para mim, sim papai, não papai. Ah, se fosse sempre assim. Hoje, para ela buscar um terno ali no shopping, foi uma luta no WhatsApp. Aí eu deixei, ela falou, se o senhor quiser eu passo lá. Então passa lá, papai, para pegar. Mas não é assim. A Bíblia exorta-nos assim aos homens, vós maridos, igualmente vivei a vida comum do lar. Como que eu vivo a vida comum do lar? Vivendo a vida comum do lar. Aí ele diz, com discernimento e tendo consideração para com a vossa esposa, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, Pedro vai dizer. Eu peguei o texto e não peguei o endereço. 1 Pedro, capítulo 3, né? Então, viver a vida comum do lar. Vamos começar lá, nosso primeiro slide. Jeremias, está aí já? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Presta atenção, aliança nova. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Presta atenção. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado. Diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu entendimento, e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, na antiga aliança, quando Deus usa a lei para o povo de Israel, ela vem escrita em tábuas da lei, algo externo. Aqui ele está falando de uma coisa externa. O povo entendeu? O povo cumpriu essas leis? De maneira nenhuma. Pelo contrário. Mas por que Deus deu a lei então? Para mostrar para o povo, para mostrar para você, para mostrar para mim que eu não tenho a capacidade de cumprir a lei. Se você pegar lá depois de Deuteronômio 5, se eu não me engano, ele coloca a lei e depois ele vai dizer assim, 5:29, quem dera eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo, todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, ele e seus filhos, para sempre. Hoje eu dou muitas glórias a Deus, porque a lei não é mais em tábuas, a lei agora é gravada nos corações e a lei agora é gravada na mente. Agora é interna, o Senhor vai tratar no interno. Então, essa coisa de eu querer colocar a lei externa para mudar as pessoas,
isso aí vai criar um fariseuzinho, vai criar um robozinho, vai criar um ser hipócrita, que por fora ele é uma coisa e por dentro ele é outra. Mas graças a Deus que o Senhor ele vem fazer essa obra nas nossas vidas. E Ele vai nos ensinar isso dia a dia, cada momento. Porque eu nasci de novo, Cristo é minha vida, o Espírito habita em mim, e a cada dia o Senhor vem trabalhando comigo, com paciência, com graça, com longanimidade. É assim que Deus trabalha na sua vida? Com paciência, com graça, com longanimidade? Na minha vida é assim. Às vezes a minha esposa não trata com graça e longanimidade com os meus pecados, e eu não trato com graça e longanimidade com os pecados dela. Mas o Senhor não, Ele nos trata dessa maneira. Olha como é que Deus faz conosco. Então, meus queridos, a coisa mais linda da obra de Deus é que ela é sempre de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Eu já quero antecipar aqui o que eu quero que vocês entendam aí. Quando que eu vou criar um filho robô? Quando eu quero que ele obedeça, ou tenha uma obediência baseada nas minhas regras, dos meus mandamentos, das minhas leis. Ele tem que fazer do jeito que eu estou dizendo aqui. O que você quer? Você quer um filho obediente, que vai obedecer todas as suas regras, ou você quer um filho... Você quer trabalhar com a obediência ou com o coração do seu filho? E eu quero trabalhar, e quando as minhas filhas eram pequenas, a gente sempre trabalhou nessa questão de tentar incutir no coração. E regra e mandamento não vai resolver nada disso. Você quer que seu filho pense exatamente como você pensa? Você quer que o seu filho creia exatamente como você crê? Que vai concordar com tudo que você diz, imediatamente, completamente, sem desafio e sem murmuração? É assim que você quer? Se for, sem ele. Eita! Então, meus irmãos, na verdade, o que nós queremos? Um bando de robozinhos programados que vai obedecer às nossas ordens, às nossas regras, ali da nossa... Aquilo que nós ditamos, aquilo que nós falamos, e eles vão ali obedecendo, e é tão bom quando você fala com o filho, e ele vira assim, fala, sim papai, sim mamãe, bate continência, e obedece imediatamente, completamente, sem desafio, sem murmuração. Agora, por que isso não funciona, meus irmãos? Porque nós queremos imprimir isso com regra, com mandamento, com lei, no exterior. E Deus precisa, filho meu, dá-me o teu coração. Deus quer trabalhar com os nossos filhos. Eu errei tanto com as minhas filhas, mas graças a Deus não tem nenhum problema assim psicológico grave. E agora eu quero ver se eu acerto mais com a neta. Com a neta agora, essa semana, minha filha mandou a primeira birra dela. Que birra, até a birra dela é bonita. Ô bichinha birrenta, e eu falei, opa, vô já vai separar a varinha aqui. Separar uma varinha aqui para resolver esse problema dessa birra aí. A avó disse que não vai fazer nada não. Eu falei, não, com o vô não vai ter moleza não. Do jeito que eu tratei as filhas, as netinhas também vai, e como é bom isso, viu? Meus queridos, qual era o problema dos judeus? Dos religiosos da época de Jesus? Que Jesus chamou eles do quê? De sepulcros caiados. Por fora, bela viola. Por dentro, o pão bolorento. O problema dos judeus era o externo. Eles estavam sempre preocupados com o externo, com lavar, com isso, com aquilo. Você pega o capítulo 2 de Romanos ali, Paulo vai arrebentar com os judeus. Eles achavam que, porque eles eram, a nacionalidade deles, eu sou judeu, não sou gentil, eu sou salvo. Paulo vai dizer, não, você não é salvo por causa disso. É bom ser judeu, é bom, mas isso aí não vai salvar. Mas o judeu dizia, mas eu tenho os oráculos de Deus, Deus nos deu a palavra. É bom nascer num lar onde tem a palavra, é muito bom, mas isso não quer dizer que você é uma pessoa
salva, regenerada. E o judeu dizia, mas eu tenho a circuncisão. E ele se agarrava nisso. E no capítulo 2 ali, Paulo joga tudo isso por terra, joga tudo por terra. E ele sempre preocupado com a aparência. Tanto que no capítulo 3, Paulo imagina um judeu dizendo, escuta, o que adianta? Qual é a vantagem de ser judeu? Qual a vantagem da circuncisão? Então não adianta nada isso. Não, Paulo diz, tem muita vantagem. Primeiramente porque a palavra de Deus, os oráculos de Deus foram dados para você. Ensina a criança no caminho que deve andar e quando ela ficar velha, ela não vai se desviar dele. O maior patrimônio que você pode dar para o seu filho hoje é a instrumentalidade da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. O Senhor quer a submissão do nosso coração. Vamos lá para o próximo. 1 Samuel 15, 22. Declarou, agrada-te mais Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum. A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros. O Senhor não está com raiva. Ele já derramou a sua ira, a sua raiva sobre o cordeiro, porque ele era o único que pôde lidar com o pecado. 1 João 2,2. Jesus foi punido, castigado pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se toda a ira, raiva, punição caiu em nosso Salvador, então o Pai não age conosco, baseado na raiva e na ira. Ele não quer que fujamos, quer que nos aproximemos dele, que não tenhamos medo, que creiamos que Ele nos ama. Tudo isso parece idealista, mas é verdade. Temos que crer nessa maneira, ali está acreditar, né? Não deu tempo de mudar ali. Eu não gosto dessa palavra acreditar. Acreditar e crer é bem diferente. Temos que crer nessa maneira de Deus agir. Senão, ela não vai aparecer em nossos corações, em nossas ações. O que nós podemos entender aqui, meus queridos? Que toda a ira que Deus tinha contra nós, todo escrito de dívida que era contra nós, que constava em ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Todo escrito de dívida que era contra você e contra mim, Deus Pai fez com que esse escrito de dívida, toda essa ira fosse derramada sobre o filho dele, sobre o cordeiro. Oh, meus irmãos. Agora, se eu, como pai, eu não tenho a consciência do que Deus fez por mim em Cristo, se eu tenho esse entendimento de como que Deus lidou com o meu pecado, eu preciso olhar para o pecado do meu filho com mais misericórdia, com mais graça. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado por nós. Nós quem? Os que creem. Os que creem. Ele se fez pecado por nós. Por causa de Cristo, Deus Pai não atribuiu a mim mais cobrança, culpa, exigência, para que eu cumpra a lei. Você entendeu isso? Por causa de Cristo, a culpa, a exigência, o cumprimento da lei, eu não preciso mais disso, porque Cristo já cumpriu por mim. E por que eu, que já recebi toda essa graça, agora eu quero que o meu filho cumpra as minhas leis, as minhas regras, os meus mandamentos? Senhor, tem misericórdia. Fomos escolhidos como substitutos de Deus para os nossos filhos. Olha que frase pesada. Eu fui escolhido como substituto de Deus para minhas filhas. A imagem que terão de Deus será um reflexo das nossas atitudes como pai. Presta atenção nisso. O que os nossos filhos têm visto em nós? Pais iracundos?
Pais que exigem diariamente cumprimento de regras e leis. Imagine só se Deus todos os dias cobrasse você. Imagine só se Deus todos os dias cobrasse você, Leão, por você cumprir a palavra dele e os mandamentos dele. Como é que você ia se sentir? Será que nós estamos sendo para os nossos filhos representantes de Deus ou representantes do diabo? Quem que é o acusador? Quem que é o caluniador? Senhor, tem misericórdia de mim. Devemos conduzir nossos filhos para um relacionamento correto com Deus, de modo incondicional, que não está assustado com seus erros e pecados e que trará uma solução que realmente funciona para a vida deles. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Hebreus 7,19. E Hebreus 10,1, o Espírito Santo diz assim, tem gente que fica, quem que escreveu o livro de Hebreus? E fica perguntando, é Paulo? Foi o Espírito Santo, gente. Foi ele que escreveu. E o que ele diz lá em Hebreus 10,1? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeito os ofertantes. A lei não pode mudar você, a lei não pode me mudar e a lei não pode mudar os nossos filhos. Amém? Nós precisamos aprender pela graça de Deus a atingir o coração dos nossos filhos e não somente o comportamento deles. Pecados e erros dos nossos filhos não são inimigo. O verdadeiro adversário é a escravidão do coração rendido ao pecado. E se ensinarmos nossos filhos a andar em liberdade, 2 Coríntios 3,17, e a lidar com ela, eles saberão o que fazer quando surgirem as dúvidas entre o que é certo e errado. Como que nós vamos ensinar os nossos filhos a andar em liberdade? O texto de 2 Coríntios 3,17 vai dizer, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito, aí há liberdade. Liberdade verdadeira é só quando o Espírito vem habitar em mim. Liberdade verdadeira é só quando o Espírito vem habitar em nossos filhos. Então, primeira coisa que eu preciso fazer com os meus filhos, pregar o Evangelho, para que o Espírito Santo tome posse deles. Pregar, não impor goela abaixo. Pregar com sabedoria, pregar com graça, pregar com misericórdia. Nós, como pais, precisamos ensinar os nossos filhos a fazer boas escolhas. E as boas escolhas estão baseadas aonde? Nos princípios da palavra de Deus. Por isso os pais precisam armazenar a palavra, os princípios da palavra em seus corações. Gente, desculpa aí, mas o pastor não vai resolver o problema do filho de vocês, não. O pastor fica uma hora e pouquinho por semana com eles ali em cima, e eu vou dizer, quando eu prego para eles ali em cima, eu faço de tudo ali. E uma coisa eu tenho certeza, não vai sair um adolescente dali um dia e dizer, eu nunca ouvi falar o Evangelho, eu não sei o que é Evangelho. Porque eles ouvem o Evangelho. Só que, olha o tempo que eles ficam comigo ali em cima, com a liderança, e o tempo que ele passa com os pais. Até fizemos um cinema sexta-feira passada lá na chácara, deixa eu dedurar aqui. Fizemos um cine pipoca, e os pais falaram, então nós vamos fazer o seguinte, vocês fazem o cine pipoca e nós vamos pegar uma churrasqueira aqui e fazer um churrasco. E depois eu fui lá e disseram, olha, vamos fazer toda sexta-feira, o senhor fica cuidando dos nossos filhos lá, e a gente faz um churrasquinho aqui. Eu falei, vocês são uns caras de pau mesmo, né, Leão?
Mas são um bando de forgado. Viu? É o tempo, vocês pais, nós pais que temos tempo com os nossos filhos. Se nós não incutirmos nos nossos filhos os princípios da palavra de Deus, você pensa que trazer uma vez por semana aqui na igreja vai resolver? Não vai não, de maneira nenhuma. Mas isso aí é trabalho do pastor, me disseram uma vez. Oxente, você ganha para isso? Eu ganho para isso. Mas quem anda com o filho diariamente, a Bíblia diz, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, manda teu filho lá para casa, que aí eu dou um jeito nele. Paga uma boa mesada do mês, e a gente vai trabalhar com ele lá, sem problema nenhum. Então, como que nós, pais, podemos ajudar os nossos filhos que não têm espírito? Eu coloquei 3 coisas aqui: ouvindo e ouvindo. Como que nós temos dificuldade de ouvir os filhos? Né, Leão? Como que nós temos dificuldade? Só ouvindo, não. Precisamos pregar para eles com ações, mais com ações do que palavras. Porque às vezes a retórica nossa é muito bonita, mas a vivência... Por isso que ele vai dizer, essas palavras que hoje te ordeno estarão primeiro aonde? Em teu coração. Depois que está no meu coração, eu vou inculcar o filho, andando, caminhando. O que o texto diz lá. Que mais? Orando pelo meu filho, pelos filhos, clamando a Deus pela salvação deles. Mas eu queria que você anotasse aí na sua agenda. Ouça o seu filho. Ouçam. Se nossos filhos não tiverem a liberdade de falar conosco quando nós os desaprovamos, não vamos dar liberdade para que ele fale. Não que tenhamos que dizer amém para tudo que eles falam, porém, a maneira como vamos falar vai fazer toda a diferença. Eu não tenho que concordar com tudo. Paulo diz... por meio do Espírito em Colossenses 3:21, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Quando os nossos filhos não têm o Espírito de Deus, eles vão falar e nós vamos entrar num consenso. Quando eles têm, eles vão falar e nós vamos entrar num consenso. Vai ser um tempo de paz, de edificação. E quando eles não têm o Espírito Santo de Deus ainda? Eu preciso ouvir. E preciso estar lançando a palavra. Gente, Jesus já disse lá, tudo está consumado, a obra está pronta. Nós precisamos trazer para os nossos filhos a pregação desse evangelho que transformou a nossa vida e que transforma a vida de cada um deles. Educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Este versículo não diz, treine o seu filho no caminho que você quer que ele ande, ou treine o seu filho no caminho que você acha que ele deve ir, ou treine o seu filho no caminho que você sempre vença. Se fosse assim, hein? Se fosse treinar no caminho que eu quero, da maneira que eu quero, existe um caminho para seu filho percorrer. Você sabe qual é? Você investiu muito tempo desenvolvendo, cultivando, facilitando a trilha que seu filho deve seguir. Vamos analisar o caminho que estamos ensinando aos nossos filhos a trilhar. Será que estamos criando filhos robôs ou filhos inteligentes que sabem fazer escolhas? Que caminho que é esse? Que jornada que é essa? Eu preciso ensinar o meu filho um caminho, uma jornada, que é uma jornada que ele vai viver nesse mundo com um propósito, a glória de Deus. Viver para a glorificação de Deus. E como é que eu faço isso na vida do filho? Enchendo ele com a palavra.
pregando o evangelho para ele. A Bíblia diz, qual é a lâmpada para os nossos pés? Vocês lembram? Qual que é a lâmpada para os nossos pés? A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E para os nossos filhos? Elas precisam também ser lâmpada para os pés, luz para o caminho. Como é que o jovem vai purificar os seus caminhos? Lembra do Salmo 119:9? De que maneira purificará o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E no verso 11 ele vai dizer, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, meus irmãos, é palavra. É a palavra. Pai, quem que é pai aí? Levanta a mão. Tem bastante pai. Você precisa ter tempo com seu filho. Você precisa investir com a palavra. Como que eu faço isso? Vivendo a vida comum do lar. Eu queria ler eu mandei para o Márcio Mizobuti hoje uma declaração de imposto de renda de 1985, 86, 85, de um pai que declara toda a fortuna dele e depois no final ele vai falar dos 2 filhos que ele perdeu porque ele passou toda a vida querendo buscar, querendo ter, eu não sou de chorar, hoje eu li, quando eu li eu chorei, e quando eu estava mandando para o Márcio eu tive que segurar. Que coisa triste que é aquilo. A pessoa, o pai que só está preocupado com o aqui e agora, com juntar e amealhar coisas, que vai ficar onde? Vai ficar tudo aqui. Como pais, daremos aos nossos filhos aquilo que está em nosso coração. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou ao levantar-te. Também as atarás em sinal na mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de sua casa e nas tuas portas. Olha aí, esse texto aqui ele vai rematar tudo o que eu disse. Que tipo de paternidade você exerce? Baseada no amor e na liberdade ou na intimidação e controle? Como pais temos como objetivo desde que nossos filhos nascem, ensiná-los a obedecer. São intermináveis ensinos do que pode e do que não pode, estabelecimento de regras, consequências, se não obedecer tais regras. Nossos esforços são dirigidos para moldar a vontade e o querer dos nossos filhos. E queremos que eles façam o que estamos mandando. Quase nunca consideramos a intenção do coração por trás das ações. Será que Deus está atrás de um bom comportamento? Se fosse assim, os fariseus tinham sido todos salvos, né? E a grande dificuldade hoje que eu vejo nos pais é isso. O pai quer ter um filho que tenha um bom comportamento, um filho que não dê trabalho. E se nós não atentarmos para aquilo que o Senhor está fazendo, tem tanta coisa aqui, eu vou ter que parar. Eu vou parar para minha mulher falar um pouco também, um pouco aí de povo acordar também. Mas, meus irmãos, a graça de Deus. Como é que Deus trata você? Como é que Deus me tratou? O cara é perdoado de uma dívida de 350 toneladas de ouro, 150 mil anos de trabalho. E ele volta e encontra um conservo que devia quanto? 100 denários, 3 meses de trabalho. Ele sufoca o cara e quer matar o cara. Meu Deus, eu fui aceito por ti. Eu criei na tua obra e agora eu quero que o meu filho, eu quero mudar o meu filho com a lei.
Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de mim. Me revela essa verdade para que eu possa ser um pai mais amoroso, pai mais longânimo, porque você criar um filho robô não vai resolver nada. Precisa criar um filho que glorifica a Deus. Graça e paz. Que o Senhor dê graça para mim aqui, para a gente falar um pouco aqui do que eu tenho para falar para vocês. Eu não, né? Do que o Senhor foi me dando. E eu também estou no processo de aprender essas coisas que eu quero falar para vocês. Porque esse modelo de paternidade, quando a gente usa mais a intimidação, o controle, é muito fácil para mim. É bem mais fácil. A paternidade, onde a gente precisa exercer esse amor, é bem mais difícil para mim. Por conta do meu temperamento, e por conta da gente conseguir, por meio do controle, o comportamento que a gente quer do filho. Mas que o Senhor vá falando no meu e no coração de vocês, para que a gente possa realmente aprender o que Ele tem para nós. Pode passar. Olha esse versículo da palavra de 1 João que diz: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Não há medo no amor, pois o amor vem de Deus, e Deus tem soberania sobre tudo. Se tivermos a fé verdadeira no Senhor, não teremos medo quando vier as adversidades, o sofrimento, nem da morte. O amor de Deus, ele pode afastar o medo. E a palavra está dizendo que o verdadeiro amor afasta o medo. Mas aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, não está aperfeiçoado no amor. Então, quando a gente tem medo, eu peguei um comentário que fala assim, ó: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele sobre cuja mente permanece a apreensão da ira futura, a culpa pelos erros cometidos, mostra que o amor em sua alma não realizou sua obra completa. Talvez isso nunca aconteça em ninguém até que cheguemos ao mundo celestial, embora existam muitas mentes tão cheias de amor a Deus, que sejam livremente libertadas do medo. Então, que o Senhor venha agir em nós para que a gente possa viver dessa forma, ser aperfeiçoados no amor e não temer o amor. Porque nesse comportamento, quando a gente quer o comportamento dos nossos filhos por meio da intimidação, o que impera em nós é o medo. Como está dizendo ali, ó. Não, muda o... Não, o anterior, lá, naquele onde está o texto, ó. Como cristão, precisamos entender que o medo é o nosso inimigo. Tanto quanto o amor lança fora o medo lança fora o amor. O amor vem de Deus e o medo vem do inimigo. O medo transmite uma lição: tenha medo, porque eu tenho medo. Quando nós temos esse comportamento mais controlador, mais intimidador para educar os nossos filhos, nós estamos educando eles na base do medo. Porque eu tenho medo do meu filho não me obedecer, então eu uso a intimidação, seja por meio de palavras mais impositivas. Tem pais que usam até a própria agressividade mesmo, ou quando eu uso ameaças para conseguir o comportamento do meu filho. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho esse comportamento que eu tenho medo. Existe um medo dentro de mim dele não me obedecer. Então, para eu conseguir que ele faça aquilo que eu quero, eu imponho por meio desse tipo de comportamento, de ameaças ou de intimidação. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, o que eu faço com o meu filho? Medo. Eu jogo fora o amor
e incuto dentro dele o medo. Tá? Aí ele fala assim, então, os nossos filhos são reflexos. Se educarmos na base do controle, eles serão assim nos seus relacionamentos. Seres poderosos, cheios de controle. Ficará habilidoso na arte de descobrir como manipular as pessoas para fazer a sua vontade. Então, se eu tenho esse comportamento de agressividade, de intimidação, vai gerar raiva, eu fico com raiva, né? É um exemplo, ele até traz um exemplo no livro, que ele fala assim. Por exemplo, os filhos estão no carro e eles começam a brigar. Aí, o que você faz dentro do carro? Você começa a ameaçar eles. Então, você começa com um comportamento agressivo ali, né? Nesses 3 parâmetros aí, de agressividade, raiva, ameaças, que você está exercendo o seu poder como pai. Se vocês não parar, vocês vão ver. Se vocês não parar, eu vou parar esse carro e vocês vão ver o que vai acontecer. Né? Aí, então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, nós estamos sem controle, estamos com medo. E o que a gente vai fazer? A gente quer um comportamento deles por meio das nossas ameaças. E esse tipo de comportamento que nós estamos fazendo com eles, eles percebem o que a gente faz, e eles não que eles conseguem pensar claramente, dependendo da fase deles, o que a gente está fazendo, mas eles vão aprendendo que os outros podem me controlar. Então, eles estão vendo que a atitude que os pais estão tendo de ameaça, de controle, provoca neles um sentimento de culpa, provoca neles um medo, e eles vão obedecer por causa dessa intimidação que você está fazendo. E quando eles ficarem maiores, eles vão fazer a mesma coisa. Então, eu posso controlar os outros. Então, eles também serão ameaçadores, eles também agirão com raiva, eles também farão ameaças, porque eles estão vendo esse padrão de comportamento. O nosso lar deve ser o lugar de segurança, onde nossos filhos podem falhar e aprender sobre a vida. O lugar mais seguro da terra, onde nós, como pais, podemos lidar com os erros deles, onde eles podem ser eles mesmos e nós descobrirmos sobre quem eles são. Porque no comportamento, quando nós somos pais mais intimidadores, mais controladores, a gente está mais preocupado com o comportamento deles do que com a pessoa. Então, a gente raramente gasta tempo conversando com os nossos filhos para saber quem realmente eles são. Para saber quais são os sonhos, quais são os desejos, o que ele pensa, como que ele percebe a situação. A gente precisa ter conversa, é aquilo que o Maurício estava falando, desenvolver essa escuta, né? Ouvir os nossos filhos. Quando amarmos intencionalmente nossos filhos, significará que aprendemos a deixar o perfeito amor expulsar todo o medo. Deixamos o amor perfeito trazer o melhor que está dentro de nós e fazemos do perfeito amor a fonte de nossas casas, assim como é no céu. E esse amor, claro que é o amor de Deus. Dentro de nós não tem nada de bom, né, gente? Mas esse Cristo que habita dentro de nós, que vem trazer uma mudança no nosso coração para que a gente possa enxergar os nossos filhos de forma diferente. Como que a gente... Aqui eu coloquei assim, passos para termos um lar governado pelo amor. Como que a gente consegue sair desse modelo de intimidação, de controle, para um comportamento mais amoroso com os nossos filhos? Eu coloquei primeiro aqui essa figura do homem ajoelhado, porque a gente precisa, primeiro de tudo, reconhecer como que está o nosso coração diante dos nossos filhos. Não, é diante de Deus também, mas eu estou colocando isso de uma forma mais prática, porque às vezes a gente está com raiva dos nossos filhos por causa dos comportamentos que eles estão tendo, por eles serem muitas vezes desrespeitosos, desobedientes,
Então, quando a gente guarda esses tipos de rancor que a gente tem, mágoa dos nossos filhos por causa desses comportamentos, então a gente precisa reconhecer esses sentimentos dentro do nosso coração para a gente levar para o Senhor, para a gente ser tratado por Ele, para a gente poder encontrar nesse Deus onde Ele lança fora todo medo, para que Ele venha com a graça dEle, com o amor dEle nos nossos corações, para que a gente possa trabalhar com os nossos filhos. Porque se a obra não começar primeiro em nós, é muito difícil a gente conseguir trabalhar isso nos nossos filhos. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. E nem levar ninguém onde a gente nunca foi. Então, se eu não tiver primeiro esse contato com o Senhor, esse arrependimento de como estão os meus sentimentos em relação ao meu filho, ou como está o meu comportamento também, da maneira como eu estou exercendo essa paternidade, se ela é mais controladora, se ela é uma paternidade que é mais na base da intimidação, se eu não consigo acolher, conversar, escutar o meu filho, então eu preciso me colocar diante do Senhor. E por isso que eu coloquei também essa figura do ouvido, né? Que é para a gente estar escutando, para a gente escutar mais os nossos filhos. Aqui eu coloquei essa figura de uma... É que eu não consegui achar. Ali, essa mulher, a figura assim, passa que ela está triste, né? Mas muitas vezes, diante das situações que os nossos filhos vão estar passando, ou que a gente vai estar vivendo com eles, seja uma situação, às vezes, de desrespeito, ou uma situação de irresponsabilidade, onde eles não estão cumprindo aquilo que a gente gostaria que eles cumprissem, a gente precisa tratar os nossos filhos não olhando para o erro deles. A gente vai olhar o erro, mas a gente não vai tratar eles... lembra lá na frase anterior? Que o problema não é os nossos filhos. O inimigo não é eles. O inimigo é o pecado que está dentro deles. Mas a gente transfere, muitas vezes, essa ação para eles. Então, eles sentem... da maneira como a gente age, que a gente está não amando eles. E a gente está valorizando mais a regra, o comportamento que a gente quer deles. Então, quando eles estiverem num comportamento que está inadequado, nós precisamos esboçar uma fisionomia diferente, porque quando nós pecamos, quando nós cometemos um pecado horroroso, como que Deus faz? Como que Deus age diante de nós? Será que Deus ele fica abismado? Será que Deus fica... Como será que essa imagem que o Senhor vai ter conosco? Então, eu tentei, nessa imagem aqui, colocar algo assim, que mesmo que o erro dos nossos filhos sejam erros terríveis, e mesmo que aquilo esteja nos desagradando, porque está, mas a gente precisa passar para eles, a gente precisa ter uma imagem de acolhimento. A gente precisa ter um comportamento com os nossos filhos onde nós vamos ajudá-los a lidar com o problema que eles estão enfrentando, porque o problema é deles, que eles estão passando. Vamos ver se eu vou conseguir explicar melhor isso. Para alcançar, então, esse objetivo de educar os filhos na base do amor, eu coloquei aqui que tem 3 responsabilidades que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Que é cuidar e gerenciar a si mesmo, ajudá-los a fazer boas escolhas, e conduzir os filhos a reconhecer o alto valor da conexão com você. Pode passar. Aqui nesse slide, eu coloquei ali, cuidar e gerenciar a si mesmo. Nesse texto de 2 Crônicas 23, 19, Joás ele se tornou rei de Israel com 7 anos. E quando ele foi coroado,
Joiada, que era o sacerdote na época de Joás, ele fez um ato bem significativo nessa época, que foi de colocar Israel de volta nos trilhos, e ele colocou guardas no templo para que o templo fosse protegido e que não pudesse entrar nenhum inimigo. Então, aí eu coloquei ali esse jardim cercadinho, porque nós, como pais, nós somos templos do Espírito, e como pais, somos porteiros não somente de nossas vidas, mas também de nossas famílias. Se não cuidarmos primeiro de nós, não temos como cuidar do outro. Para cuidar bem de nós mesmos, devemos estabelecer limites saudáveis com os nossos filhos. Então, pegando esse princípio de que dentro do templo não era para entrar nada que não fosse daquilo que o Senhor queria, dentro da nossa casa também. Nós somos templos do Senhor, somos seres sagrados, e também nós devemos cuidar dos nossos filhos. Essa questão toda é para a gente falar um pouco sobre o que a gente vai deixar e o que a gente não vai deixar entrar dentro das nossas casas. Quem são os intrusos? Nesse jardim, se ele não for cuidado, vai aparecer intrusos ali. Então, a gente deixa o jardim aberto, sem nenhum cuidado, várias coisas ruins podem acontecer. Então, nós temos que cuidar. Os nossos filhos são o nosso jardim. Nós somos pessoas que precisamos ter limites com a gente mesmo, para que a gente possa ajudar a nossa família e ajudar os nossos filhos a ter limites. Como que a gente, então, vai ajudar os nossos filhos a cuidar e a gerenciar a si mesmos? Eu coloquei aqui nessa figura dos pais coroando o filho, que é uma paternidade que está centralizada no filho. Quando a paternidade é centralizada nos filhos, nós estamos passando uma mensagem para eles de que eles são mais importantes do que a gente, porque tudo que a gente faz é em prol deles. E esse tipo de paternidade não é bom, porque a gente ensina os nossos filhos a serem egoístas. E nós precisamos, como ali nesse jardim, nós, como pais, que precisamos ajudar a estabelecer os limites saudáveis dentro do nosso lar. Então, nesse tipo de modelo, a gente não ensina os filhos a pensarem nos outros, a pensarem só em si mesmos. E dentro de uma relação, para que exista uma conexão entre você e o seu filho, é muito importante eles também saberem que as suas vontades, os seus desejos também são importantes. Aí, eu coloquei aqui também que não podemos ser os pais agressivos e controladores, pois os pais controladores não olham para as necessidades dos filhos. Nesse modelo, já o pai centralizador, o pai agressor, intimidador, ele já está mais focado em si. E ele não olha para a necessidade do filho. Ele não olha para o que o filho pensa, ele não tem aquele acolhimento, ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Então, ele passa a mensagem para o filho de que as coisas vão acontecer do jeito que ele quer e que as coisas do filho não são tão importantes. Então, quando a gente tem esses modelos de paternidade, ou seja, a paternidade centralizada no filho dos pais permissivos ou dos pais agressivos e intimidadores, nós não conseguimos ensinar os nossos filhos a gerenciar as vidas deles. Porque nós também não estamos bem. Nós não estamos com o nosso cercado do nosso jardim correto. Nós não estamos enviando para eles a mensagem correta. Então, a gente precisa estabelecer com eles o que é realmente... Como, então, a gente achar essa ponte de equilíbrio? Como que a gente vai transmitir para eles esses limites saudáveis para que eles saibam se relacionar com a gente? Pode passar. Devemos estabelecer limites saudáveis, dizendo às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos filhos, o que faremos diante das situações
ao invés de tentar fazer que outras pessoas ou os nossos filhos façam por nós. Pois, dizendo o que é importante para nós e como iremos agir, não exige que outras pessoas nos deem o domínio sobre elas. Simplesmente controlamos o que podemos controlar. Então, como que a gente vai estabelecendo esses limites com os nossos filhos? Ensinando eles, falando para eles aquilo que nós iremos fazer. E não ficar controlando aquilo que nós queremos dele, comportamentos que nós queremos deles. Então, por exemplo, às vezes a gente vive falando assim para eles, parem de brigar, vem aqui, para de brigar, pega isso, faz aquilo, para com esse barulho. Ao invés de eu ficar dando esses tipos de ordem para que eles tenham o comportamento que eu estou esperando, eu vou falar o que eu vou fazer diante das adversidades que vocês estiverem enfrentando com os filhos. O que a gente faz, então? Eu não vou ouvir se você continuar falando desse jeito. Então, as crianças, às vezes, elas estão gritando, e aí você fala, eu não vou ouvir se você estiver falando desse jeito. Você vai, eu vou te dar um tempo, você vai lá para o seu quarto, você vai se acalmar, tenha o tempo que você quiser, mas você volta daqui, quando você voltar aqui, eu quero te ouvir com você falando manso e calmo. Isso seria um exemplo. Então, você não foi lá e brigou, você não foi lá e se estressou, falando para ele o comportamento que você quer, que você exige dele. Você vai falando para ele o que você espera. Como que você vai agir? Olha, eu só vou conversar com você quando você estiver mais calmo. Falar assim é super fácil, né? Mas e quando a gente está vivendo a situação? Que está aquela gritaria, se a gente tem mais de um filho, que eles vêm, por exemplo, você está lá na cozinha, você está lá fazendo o almoço, eles estão brigando, e eles aparecem, mãe, olha aqui, o irmão pegou o meu negócio, e o outro fez isso, e o outro fez aquilo. E na situação, na correria mesmo, na hora em que a gente está nesse fervo, será que a gente consegue parar e pensar? Porque, que nem eu disse para vocês, para mim é muito mais fácil usar a intimidação. Eu consigo com eles o comportamento, o controle deles, por causa da minha postura de voz, por causa da imposição que eu vou colocar para eles. Se eles não fizerem, eu sou aquela mãe do carro lá. Se não fizer, se não me obedecer, vai apanhar. Vou corrigir você com a vara, porque eu já falei, já ensinei. Quantas vezes já ensinei para você que não era para fazer isso, que seu comportamento está errado, e aí a gente vai e faz algo que não é o correto. Como que a gente vai ensinar para os nossos filhos estabelecer esses limites de uma forma amorosa? Então, a gente precisa que venha do céu isso. A gente precisa, aquela imagem da mulher que está lá, que estava com aquela foto da figura da máscara, sorrindo, e que a cara dela estava triste, somos nós. Porque nós precisamos, num momento de conflito, onde está no fervo ali, a gente precisa pedir o derramamento do Espírito mesmo, o amor do Senhor derramado nos nossos corações, para que a gente consiga falar com os nossos filhos de maneira diferente, sem ser intimidador. A gente vai acolher os nossos filhos, seja lá na briga que eles estão, na situação que eles estão passando, porque quando a gente acolhe eles nessa forma de comportamento que eles estão, a gente está acolhendo eles com honra, com carinho, com amor, com liberdade. Então, eles também vão aprender que eles têm que tratar a gente dessa forma. Porque se a gente só impõe, só exige, a gente está ensinando para eles serem controladores mais tarde. Quando eles ficarem maiores, mais sabidos, porque a mentalidade deles vão crescendo, vão se ampliando à medida que eles vão ficando maiores. E aí eles vão ser manipuladores, eles vão ser controladores. Então, no livro, o autor ele sempre traz essa questão de como a gente trata com amor, como que a gente implanta dentro do coração deles um novo jeito de agir.
E essa forma, então, que ele coloca, seria uma dessas seria essa. Quando você vai falar o que você vai fazer diante daquela situação. Ele trouxe alguns exemplos que daí ele diz assim, ó. Que se os filhos estiverem brigando, por exemplo, se a gente tiver lá 2 meninos, as minhas meninas não brigavam quando era menina, quando elas eram crianças, assim, mas às vezes acho que as meninas são menos briguentas, né? Mas os moleques, eles são extremamente competitivos, né? Então os meninos brigam o tempo todo e eles gostam de competir bastante. Então, se eles estão lá brigando, o autor ele traz um livro. Gente, ó, o livro que a gente usou como base é Ame Seus Filhos Intencionalmente. Tá? E aí, então, ele fala assim, se os filhos estão brigando, os 2 meninos, aí ele fala assim, se ele for lá para parar a briga por meio da intimidação, ou da correção, da agressão, seja lá o que for, ele não vai estar passando essa mensagem que ele quer que atinja o coração. Então, o que ele trouxe de exemplo? Aí ele disse assim, então, se vocês estão brigando, eu vou ser o juiz dessa briga de vocês. Eu vou arbitrar essa luta de vocês, só que eu vou cobrar um valor. No caso, ele colocou $10, né, para estar arbitrando a luta dos meninos. Então, ele não foi lá e se descabelou, brigou, falando que você tem que perdoar o irmão, que você não pode brigar com o irmão. Porque esses conceitos a gente já vai colocando. Quando as crianças são pequenininhas, nós precisamos incutir dentro do coração delas todos os valores, os princípios da palavra. E à medida que eles vão crescendo, a gente tem que ir ajudando eles a serem guiados por esses princípios que estão lá dentro. Então, não da forma que como que eu vou colocar assim, ó? Como que eles vão sendo guiados? Não porque a gente está mandando, mas porque eles têm aqueles princípios, essa é a liberdade que ele fala, eles têm esses princípios deles dentro do coração, então a gente vai ajudá-los a eles viverem seguindo essas virtudes que já estão colocadas dentro do coração deles. Deixa eu ver um outro exemplo que tem aqui. As suas coisas estão esparramadas. Você vai pegar, guardar no lugar. Ah, não. Espera aí, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Ó. O menino do aspirador de pó, por exemplo. Então, a mãe tinha pedido para o filho aspirar a casa. Ele tinha chegado da escola e ela ainda estava no trabalho. Quando ela voltou para casa, que foi umas 2 horas depois do tempo que ele já estava em casa, ela chegou e ele tinha que ir para o jogo de futebol. E ela tinha deixado para ele esse pedido para que ele tivesse feito esse trabalho. Quando ela chegou, ele não tinha passado o aspirador de pó. E daí, ele queria ir para o jogo de futebol. E quando a mãe chegou e falou para ele que ela não poderia levá-lo lá para o jogo de futebol porque ele não tinha aspirado, ele ficou doido, ele começou a ficar muito bravo. Mas como? Eu não posso, eu tenho que ir, você falou que me levaria. Isso, a falta dele ter desobedecido a ordem que ela tinha dado, como que a gente já reagiria numa situação dessa? Muitas vezes a gente faria um discurso enorme. Eu não acredito que você não fez. Também eu não vou te levar. E entraria numa disputa ali com eles, brigando, falando, se escabelando por que ele não fez não cumpriu aquilo que você tinha dito. Então, essa mãe, ela pegou e falou para ele, olha, eu vou ter o maior... Ela vestiu aquela máscara do sorriso, lembra, gente? Ela estava furiosa por trás. Mas ela vestiu a máscara do sorriso e falou assim, filho, eu vou te levar com o maior prazer. Assim que você terminar de passar o aspirador de pó em casa. Mas, mãe, eu estou atrasado, o treinador já falou que eu não posso, se eu chegar atrasado, eu vou perder minha vaga, você vai ver. E foi falando. Ele falou, e ela, filho, assim que você cumprir a sua obrigação, eu vou ter o maior prazer de te levar no jogo de futebol.
Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente está passando uma mensagem muito diferente para os nossos filhos do que quando a gente quer o comportamento deles por meio da intimidação. Gente, vocês conseguem perceber isso? Deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo aqui. Tem um outro aqui. As crianças... Tem vários desses conceitos que a gente aprende lá no curso de educação de filhos também, né? Por isso que vale a pena fazer o curso de educação de filhos. Muda algumas palavras, alguns jeitos, assim, mas tem um outro exemplo que ele dá, que ele sempre usou com os filhos deles, que é o divertido de se estar perto. Então, respeitar o que necessito para estar perto de você. Então, quando a criança pequena, por exemplo, está fazendo uma birra, uma manha, aí ele fala, então eles ensinam esse princípio, né? Que divertido de estar perto é que você precisa ter comportamentos adequados, que são esses limites lá do cercado que a gente vai ensinando para os nossos filhos, que são essas virtudes, esses valores que a gente ensina e a gente vai falando para eles. Então, quando tem birra, gritaria, não é divertido de se estar perto. Então, aí ele dá um exemplo de que a criança, ela começou a fazer birra. Aí ele só vira para a criança e fala, divertimento ou quarto? Aí a criança não responde nada. Aí o pai fala, você quer ir carregado ou andando? A criança continua na birra. Continua fazendo a birra. Aí, o que você faz? Pega a criança no colo e leva para o quarto. Ele vai continuar chorando. Aí você virou as costas, ele vai vir atrás. Você vai virar. Você vai andando ou quer ser carregado? Mas lembra da máscara lá? Você pode estar com raiva. Sua vontade é pegar o filho e dar umas varadas na bunda, mas você não vai fazer isso. Você vai estar com a máscara lá e com um sorriso, gente. Por isso que eu falo, isso é muito difícil. Para mim, é muito difícil. Porque eu quero impor, eu quero ter um comportamento, eu quero que ele faça aquilo que eu estou mandando. Então, aí você usa aquela máscara então, e fala, você quer ser carregado ou quer ir andando? Aí você coloca a criança de novo. Então, aí você coloca a criança de novo no quarto e fala, assim que você se acalmar, que você estiver divertido de novo, você pode voltar para o nosso convívio. E se a criança vir e voltar, você tem que fazer essa repetição sem agredir, sem intimidar, sem alterar a sua voz. Tá? Que é uma forma que a gente está passando para ensinar os nossos filhos limites, né? Os adolescentes, gente, quando eles crescem, eles tendem a querer apertar o botão vermelho. Sabe aquele botãozinho que ele aperta e dispara em nós? Assim, rapidinho. Ele falou A, a gente fala B, C, D, e a gente entra numa guerra de discussão com eles, porque é difícil. Né? Porque a gente não aprendeu a ouvir. Porque a gente não aprendeu a dialogar. Porque a gente... eu, pelo menos, eu tive muita dificuldade de ouvir o tempo todo. Às vezes as meninas vinham falar coisas para mim, eu já sabia o que elas iam falar, eu já cortava no meio do caminho e falava, não, nem adianta, nem precisa gastar muito seu tempo com isso, não vai, pronto, e acabou. Então, o que a gente passa? Que ela não tem voz, que ela não tem vez, que o que ela pensa, o que ela acha, não é importante. E como o Maurício falou, não quer dizer o que ela pensa, o que ela acha, a gente vai fazer tudo o que ela está falando. Nós não vamos, mas nós precisamos ouvir, nós precisamos acolher, nós precisamos... Gente, olha, os adolescentes, o que eles mais reclamam é que eles não são ouvidos. Foi o que as minhas filhas, a vida toda, falaram, que elas não eram ouvidas. Né? Como que a gente precisa ouvir? Não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade. E então, os adolescentes, eles têm porque eles estão maiores, os processos cognitivos e mentais deles estão mais expandidos. E aí, o que vai acontecer? Então, eles querem entrar nessa discussão, mesmo porque agora eles querem ganhar a guerra.
Né? Então, o que acontece? Os adolescentes tendem a querer apertar o botão vermelho que nos levam à loucura, que é o botão do desrespeito, da desobediência, do desafio, das rivalidades, das tarefas domésticas, da baixa estima. Gente, é assim em todo mundo, em todo lugar, todos nós, como pais, enfrentamos essas situações. E precisamos entender que esses problemas que eles estão enfrentando são problemas deles. Eles estão trazendo para nós. Agora, será que nós vamos pegar esses problemas e resolver, ou nós vamos ajudá-los a serem responsáveis pelos problemas deles? Aí que entra na outra parte aí, que eu coloquei essa menina com 2 caminhos, porque nós vamos precisar ajudá-los a fazer escolhas. E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos dar escolhas para eles. Mas as escolhas que a gente vai dar tem que ser escolhas... não pode ser escolhas ruins. Por exemplo, se você não fizer isso, ou você faz o que eu estou te pedindo, ou você vai apanhar. Qual dos dois você prefere? Isso não é uma escolha. Não, isso é uma escolha, mas não é uma escolha boa. Isso é o quê? Coerção. A gente tem que ajudá-los com escolhas boas. Deixa eu colocar assim, ó. Você quer, por exemplo, se ele está falando de uma maneira grosseira com você, você quer falar respeitosamente enquanto está chateado, ou você quer falar sobre isso daqui 1 hora? Então, a gente tem que dar escolhas para eles, escolhas boas. Você está cansado ou precisa fazer alguma coisa? Todo mundo nessa mesa é divertido de se estar por perto. Você está pronto para ser divertido ou quer ir para outro lugar até que esteja pronto? Então, até no livro ele fala mesmo que na hora que a gente está passando pela situação, a gente não consegue pensar nas escolhas. E é verdade, às vezes você está aqui, até para dar exemplo, a gente fica com dificuldade. Que escolhas que você vai dar para os filhos para fazer ali? Aí ele incentiva não em momentos de conflitos, mas em todos os momentos, você sempre está dando escolhas para os filhos, para a gente ir treinando esse ato de dar escolhas. Gente, o tempo está passando, é muito rápido e nós vamos ter que finalizar. Essa aí pode passar. E o outro, então, o dar escolhas, a gente precisa apresentar essas 2 escolhas reais e boas, assegurar que eles entendam as escolhas que a gente deu, e quando eles fizerem aquilo que eles escolherem, a gente tem que ver se eles cumpriram. Se eles não cumpriram, a gente precisa também dar uma consequência para que eles aprendam, tá? Lá na questão da escolha. E aqui, o terceiro ponto para que a gente crie filhos de uma forma onde o amor é mais valorizado, que é mais a pessoa e não a regra, né? Onde os nossos filhos sentem que eles são mais amados do que o comportamento que a gente deseja deles, é o alto valor da conexão com você. Aí aqui eu coloquei o versículo de Gálatas, né, que diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Então, Deus pagou um alto preço para restaurar a nossa liberdade perdida. O amor e o propósito da liberdade, o amor é o propósito da liberdade. E a liberdade é aniquilada quando a usamos para qualquer outra finalidade que não amar Deus. Não tem como. A gente, às vezes, tem pessoas que confundem amor com liberalidade, né? Não é. Tá certo isso? Tá, né? Eu entendo assim, olha, o Senhor é tão significativo na nossa vida, a gente se dobra tanto diante de ver a obra tão grandiosa que o Senhor fez por nós, que isso move tanto o meu coração, que como eu vou desonrar, como que eu vou ofender esse Deus que me ama com esse amor tão tremendo. Então, essa referência
Se nós educarmos os nossos filhos na base desse amor, eles vão ter essa honra conosco. Eles vão obedecer a gente pela honra, não pelo medo. Tá? Então, se quisermos treinar nossos filhos para enxergarem a liberdade como prioridade nos relacionamentos, devemos fazer o possível para que eles criem forte conexão entre as seguintes mensagens: eu te amo muito e o que você vai fazer. Então, eles precisam entender que nós os amamos e amamos mais a eles do que o comportamento que nós queremos deles. Porque quando a gente só exige o comportamento e a gente briga com eles por causa do comportamento sem dar o devido valor à pessoa deles, nós estamos passando uma mensagem errada, não é a mensagem do amor. Lembra que no amor não há temor, né? E quando a gente teme, a gente não está sendo aperfeiçoado no amor. Então, quando vinculamos escolhas, perguntas e limites à mensagem do amor, tudo isso que a gente viu aqui de uma forma bem rápida, nossos filhos enxergarão que essas características são imprescindíveis para aprender a lidar com suas parcelas de responsabilidade em qualquer relacionamento. Então, eles não serão centrados só neles, nem nós só em nós, mas a gente vai ver que aquilo é importante para o outro, que é importante para mim, quando a gente consegue estabelecer os limites, né? Vão perceber que gerir responsabilidades é o que cultiva e protege conexões respeitosas e cheias de amor. Principalmente porque cada escolha é feita com base no valor de cada conexão. A intenção de Deus em sua essência é que o valor da nossa conexão com Ele governe todas as demais áreas de nossas vidas. E como pais amorosos, esperamos que nossos filhos nos obedeçam, porque realmente sabem do amor que temos por eles. Então, eles nos obedecerão não pela obediência, mas pela honra. Certo? Cada princípio desse teria que fazer assim, um estudo para cada um, para a gente poder entender de uma forma mais esmiuçada, né? E a gente juntos poderíamos nos ajudar a construir as frases que a gente precisa ter pronta, algumas delas para ajudar numa hora de conflito que a gente estiver passando, né? Então, acho que cada uma delas, quem sabe, fica para o ano que vem para a gente ir estudando. Amém?